vai falar que a adoração vence a guerra. Olha só, a gente está virando. Senta lá um pouquinho, Isadora. Fica lá com a mão mais rapidinho. A gente está vivendo um tempo onde a tecnologia militar, a gente está vivendo um tempo onde as nações estão se organizando e se equipando, isso tudo por causa do poder, né, da governança e tudo mais. E aí eu estava vendo um vídeo na internet e mostrando, né, como as nações se preocupam, né, e como elas estão atentas para que a tecnologia vença as guerras. E de fato, isso é uma realidade natural. O mais forte vence. O mais bem preparado vence. Isso é fato na nossa realidade. Tanto quando a gente vê uma pessoa muito grande, a tendência é ela sobressair contra o pequeno. A gente consegue observar isso, não é verdade? Se você fizesse uma aposta, assim, com chances de vitória, um homem de 3 metros contra um de 1,5 metro, 1,60 e 70, quem votaria no de 1,5 metro? Quem diria que ele ganharia a batalha? Ninguém, porque todas as chances e possibilidades estão para aquele que é o maior, que é o mais alto, que é o mais forte, não é verdade? Mas você consegue observar na história bíblica que o inverso aconteceu. O mais fraco, aquele com menos chance, com menos possibilidade, triunfou. Isso foi uma história de Davi e Golias. Davi não era um homem qualquer, Davi era um guerreiro, um profissional de batalha. Uma pessoa que viveu a vida e se dedicou para isso, Golias. Golias era um guerreiro, um profissional de batalha e viveu a sua vida treinando para aquele momento. Davi não. Davi era um pastor. E além de ser um pastor, ele ainda era um menino, um jovem. Então as chances dele eram nulas. Mas agindo Deus na vida da pessoa, o resultado é outro. O resultado é diferente. Talvez você pense assim, poxa, mas eu sou apenas um jovem. Talvez eu sou apenas uma mulher. Talvez eu sou apenas uma idosa, um idoso. A questão não é o que você é, mas quem representa a sua vida. Quem está à frente da sua vida, esse é o que dá resultado nas nossas batalhas. O mundo espiritual, ele caminha diferente daquilo que nós vemos nos nossos dias. Na verdade, nós vemos que a obediência traz resultado de vitória para as nossas vidas. E eu queria te falar que algo também que é bem interessante e importante, a adoração. A adoração, ele entra nesse campo espiritual de vencer a batalha. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu queria destacar alguns versículos aqui e eu queria muito que a mídia me ajudasse. A gente não combinou isso, eu peço perdão, mas no capítulo 20 de 2 Crônicas, no versículo 1, vamos começar pelo versículo 1 e eu vou migrando para outros versículos e vou orientando sobre isso. Entenda bem, existia um tempo, existia um período, existia um reinado e esse reinado era de Judá. Judá estava vivendo tranquila, Judá estava vivendo em paz, estava ali adorando a Deus, estava dando tudo bem. O seu rei era Josafá. E aí diz ali os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Queridos, Josafá recebeu uma notícia assustadora. Num tempo de paz e alegria, se levantaram não um, não dois, mas 3 exércitos para guerrear contra Judá. Qual foi o motivo desta guerra? Qual foi o motivo desse caos que estava acontecendo? Nenhum. Simplesmente as 3 nações se levantaram e disseram assim: vamos conquistar agora esta terra. Você já parou para analisar que muitas das vezes acontece assim na nossa vida? A gente está dando tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo, assistindo aquele
solzinho no pôr do sol, né? Indo embora, tudo suave. De repente vem uma notícia ruim, vem uma outra notícia ruim, você toma um conhecimento de algo ruim que vai destruindo a sua fé, que vai tirando a sua paz, que vai tentando enfraquecer você, e você pensa assim, poxa, mas era nesse momento que eu estava tranquilo, tão bem. Era uma ameaça real, não era algo fictício, não era uma possibilidade, era algo que de fato estava acontecendo. E a reação natural de todo ser humano, irmãos, no primeiro momento é ter medo. Por isso que quando você recebe alguma notícia, você tem algum cenário na sua vida, a reação natural é o medo se instaurar na sua vida. E aí Josafá teve medo no primeiro momento. Se fosse um grande rei confiando no seu poder bélico, né, confiando na sua equipe, a frota de exército, ele já começaria chame os meus generais, chame os meus homens de batalha, de confiança, e nós vamos definir a melhor estratégia para combater esta guerra que está para acontecer. Nós não procuramos esta guerra, mas nós vamos vencê-la pela nossa estratégia, pelo nosso poder. Não foi assim que aconteceu, irmãos. Não foi isso que ele fez. Josafá fez algo totalmente diferente. Ao invés de se juntar com os estrategistas, ele procurou Deus. Ele buscou Deus. Ele foi ao encontro de Deus. E na oração dele aparece uma verdade poderosa para as nossas vidas. No versículo 9, me acompanhe no 9. Existia uma promessa, existia uma palavra, existia uma orientação naquele tempo, e essa orientação deveria estar cravada no seu coração e na sua alma. E a orientação era essa, ó: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. A orientação era essa, a oração foi essa. E é essa oração que deveria estar latejando no nosso coração e na nossa alma. Sempre que algum mal nos sobrevier, seja espada ou juízo, seja peste ou fome, seja doença ou enfermidade, seja escassez ou problemas de crises emocionais, existenciais, seja lá o que for que vier, nos apresentaremos a ti, Senhor, dentro da tua casa, diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Clamaremos ao Senhor e o Senhor nos ouvirá, e não apenas ouvirá o nosso clamor, mas trará livramento para cada um de nós. Eu creio na palavra de Deus, eu creio naquele que declarou. E a palavra de Deus é soberana sobre todas as coisas. Principados, potestades, governos e homens, Deus é soberano. E aquilo que Deus diz e declara, queridos, não volta atrás. Josafá estava lembrando da aliança que ele tinha com Deus. E eu quero lembrar isso a você. Lembre-se da sua aliança com Deus. Lembre-se do seu compromisso com Deus. Lembre-se daquele que chamou você e te resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Lembre desse Deus. Eu não sei se você teve um encontro há 30 anos atrás, como eu. Não sei se você teve esse encontro há tanto tempo, mas eu digo para você, a mesma chama de 30 anos atrás continua queimando no meu coração. Mesmo diante de tantas outras coisas que eu já vivenciei, continuo
clamando e acreditando que Deus livrará a minha vida. E hoje, como pastor, eu digo para você, Ele livrará a sua igreja, o seu povo, povo este que se chama pelo seu nome. Você tem uma aliança com Deus, e a aliança que Deus tem com você, ninguém vai quebrar, irmãos. Amém? Ninguém vai quebrar. Ninguém tem poder de quebrar. Doença não tem poder de quebrar. Enfermidade não tem poder de quebrar. Josafá disse: se vier guerra, se vier crise, se vier calamidade, nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Eles sabiam onde buscar. Eles sabiam aquilo que o salmista dirá no futuro, dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Ele vai dizer hoje, já aqui neste tempo, declarando aquilo que nós lemos e acreditamos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará para a sua vida. Às vezes nós ficamos desesperados, buscando planos, estratégias, buscando maneiras. O que nós deveríamos entender, irmãos, que a batalha que se levanta contra a nossa vida não é mais nossa, mas ela pertence a Deus. Aquilo que começou na sua vida, que começou você como alvo, creia nisso. A batalha, a partir do momento que você entrega nas mãos de Deus, ela não é mais sua, ela pertence a Deus. Agora é Deus contra os seus inimigos e contra os seus adversários. Quando o povo busca a Deus, o Senhor responde. E lá no versículo 15, a palavra de Deus vai dizer para a gente não ter medo. E através de Jaziel, o Senhor estava dizendo: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. O inimigo ainda estava lá à espreita, mas algo mudou. A responsabilidade da vitória já não era mais do povo, já não era mais do rei, passou a ser de Deus. Então a dor que você tem, a luta que você tem, irmãos, eu digo para você, se liberta dela agora, entrega nas mãos de Deus. Fala: Senhor, agora não é mais minha, é tua, Senhor. E eu creio na tua aliança comigo, eu creio na tua promessa comigo. E Ele vai se lembrar da tua aliança, Ele vai se lembrar de você. Ele vai se lembrar do seu compromisso com você. Porque quando entregamos a batalha ao Senhor, irmãos, a pressão deixa de estar nos nossos ombros. É muito bom quando você está debaixo de uma liderança. É muito bom quando você está debaixo de uma liderança, porque toda a responsabilidade fica para a liderança. Todo o peso, todo o fardo fica para a liderança. Então, por isso que eu digo para os irmãos, eu louvo a Deus pela liderança de Deus neste lugar. Porque todo o peso, todo o fardo é dele. E a palavra de Deus vai dizer que Ele levou sobre si as nossas dores, a enfermidade, o castigo que nos traz a paz, Ele levou sobre Ele, irmãos. Jesus levou sobre Ele, e essa aliança que está sobre nós. E muitas das vezes o inimigo vai tentar lembrar a gente daquilo que tenta nos diminuir. E é nesse momento que eu queria falar para você que a adoração, ela abre o caminho, ela cria aquilo que não existia, e as probabilidades de vitória que antes eram escassas ou zero, passam a ser agora a governança de toda a batalha. Josafá tomou uma decisão surpreendente, versículo 21, para a gente se preparar. Josafá, ele não pegou a tropa de elite de Judá, sabe, ele não pegou aqueles homens preparados, como por exemplo em Troia, tinha lá, né, aqueles carros de guerra, cavaleiros, como os gregos tinham os espartanos, como os Estados Unidos tem aquele grupo de elite, como o Brasil tem o seu grupo, toda nação tem um grupo de estratégia, um poder militar ali tremendo, toda nação tem, irmãos. Mas a nação espiritual de Deus
não é feita de homens fortes, é feita de adoradores. E aí Josafá, ele fez isso. Ele pegou os adoradores e colocou à frente do exército. E no versículo 21, a orientação dele era o seguinte: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E é algo extraordinário aconteceu, irmãos, porque no versículo 22, quando eles começaram a cantar louvores, quando eles começaram a entoar louvores a Deus, o Senhor preparou emboscada contra os inimigos. Irmãos, eles não fizeram nada. Foi o Senhor que estava preparando ali emboscadas, e a vitória começou através da adoração de Jerusalém. Por isso que eu digo para você, irmãos, creia nisso. A sua vitória vai começar a partir da sua adoração, da sua confiança em Deus, daquilo que você espera em Deus. Então, não olhe para nenhuma outra circunstância, olhe para o seu Deus, porque o seu Deus é maior do que a tua batalha. Mas tem um último ponto também para a gente encerrar que me chamou muita atenção. Deus, ele lutou a batalha de Josafá e daquele tempo de Jerusalém e Judá. As três nações, elas foram surpreendidas de uma tal forma que eles morreram. Mas Deus não apenas livrou Judá desta batalha, Ele não apenas matou aquelas pessoas que estavam ali buscando guerra contra Judá, mas Ele também abençoou Judá. Eu queria que você lesse comigo o versículo 25. E vai dizer assim, olha, presta atenção: Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. No final de toda a batalha, irmãos, no encerramento de toda a batalha, aquela nação que triunfou, ela pegava todos os bens, todos os objetos da nação que perdeu. E a palavra de Deus está dizendo aqui que levou 3 dias para o pessoal recolher todas as coisas. O que me chama a atenção é que eles levaram, as 3 nações levaram coisas preciosas para a batalha, para a guerra. Eles levaram coisas assim que não é comum. Você no máximo leva para uma batalha, naquela época, uma espada, um arco e flecha, um escudo, armadura. Mas não, eles estavam levando ali objetos preciosos. Aquilo que se levantou como condenação para Judá, irmãos, foi motivo de prosperidade, foi motivo mesmo de bênção de Deus. Então Deus não apenas livra o povo da guerra, mas Ele também transforma uma batalha em uma provisão. Eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dificuldade, mas eu digo para você que esse mesmo Deus, há mais de 2000 anos atrás, no tempo que foi fiel a Josafá, Ele está aqui nesta noite conduzindo a sua vida. É o mesmo Deus, e a palavra de Deus diz que Ele não muda. Então muitas das vezes, e eu creio nessa palavra, que aquilo que se levanta para tentar nos destruir, acaba se tornando em bênçãos sem medidas na mão de Deus. É quando você entra numa batalha, você entra numa luta de uma forma, mas você sai muito mais forte de como você entrou. Você entra numa situação que você não esperava, mas isso traz um crescimento para a sua vida. Deus faz 3 coisas nesse texto que nós lemos, nessas frações de versículo. Ele ouve o clamor do seu povo, Ele vence a batalha e Ele ainda libera provisão para a sua vida. Creia nisso. O que precisamos, aquilo que parecia como derrota para cada um de nós, se transforma em um testemunho da bênção e da glória do nosso Deus. Queridos, eu creio que o mesmo Deus continua agindo hoje.
Batalhas que vieram contra a sua vida não serão o fim, não será o último capítulo, não será o último momento da sua vida. Basta uma palavra de Deus para que algo mude. Deus é poderoso para transformar guerras em vitórias, crises em testemunhos. E aquilo que parecia ser impossível, tem um louvor que diz isso, aquilo que parecia ser impossível, irmãos, aleluia, pode se tornar hoje, na nossa vida, nesse tempo, nesse ano de 2026, um tempo de provisão, um tempo de crescimento, um tempo de fortalecimento da nossa fé. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, como está o seu coração, quais são as lutas que você tem enfrentado, mas eu digo para você, faça como Josafá fez. Se apresente diante do Senhor, entregue nas mãos do Senhor toda a guerra e creia que Ele dará a vitória a você, porque a vitória pertence ao Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir o nome de Jesus? Você pode aplaudir o nome desse Deus? A vitória pertence ao Senhor. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, eu coloco em Tuas mãos, ó Deus, cada lar aqui representado, cada família, Senhor, que chegou aqui neste lugar. E eu creio, ó Deus, no Teu agir, no Teu cuidado, na Tua provisão, no Teu sustento, no Teu renovo, na Tua cura, na Tua libertação. Eu creio no Deus de milagres, no Deus do impossível. Eu creio em Ti, Deus. E aquilo que vem, ó Deus, sobre nós, ó Deus, não é para destruir as nossas vidas. Pelo contrário, vai nos fortalecer, vai nos transformar, Senhor. Por isso, Deus, que a Tua palavra venha entrar nos nossos corações nessa noite, fortalecendo cada mulher aqui, cada jovem, cada criança, cada homem, cada adulto, cada pessoa, Deus, que entrou neste lugar ou nesta transmissão, aonde a Tua palavra está chegando, Senhor, que chegue como rios de águas vivas, ó Pai. Traz, ó Deus, o Teu poder e autoridade sobre essas vidas em nome de Jesus. E que a nossa adoração, que a nossa confiança, que a nossa caminhada contigo, a nossa aliança contigo, Senhor, traga sobre nós a vitória que só encontraremos em Ti. Em nome de Jesus, continue em oração, continue com seus olhos fechados, com seu coração aberto, com seu ouvido aberto. Aleluia.